Bom dia, família! Aqui é o Bruno Andreassi mais uma vez. Na receita de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um empadão de recheio de frango. Para a massa nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de banha vegetal. Aqui nós temos um ovo e uma gema, meia xícara de chá de água e uma colherzinha de café de sal. Só que para isso nós vamos começar pelo recheio primeiro. E para o recheio nós vamos utilizar uma cebola grande ralada, 3 dentes de alhos ralado, uma colher de sobremesa de colorau, pimenta do reino e pimenta calabresa a gosto, 2 cubinhos de cubinhos de galinha, uma pitada de orégano, 200 gramas de requeijão e o milho. E vamos reservar também a água do cozimento do frango. Vamos começar? Numa panela nós vamos acrescentar o azeite, tá? Colocar o fundo aqui do azeite aqui. Vamos colocar a cebola. Vamos dar uma dourada nessa cebola. Mostra aqui, amor, como é que tá ficando, ó. Tá vendo? Nós vamos dar uma dourada nessa cebola. Feito isso, a cebola começou a dar uma douradinha. Vamos acrescentar os 3 dentes de alho picado. Vamos deixar fritar esse alho também, tá? Por que, família? Nós começamos pelo recheio, porque nós precisamos que esse recheio ele esteja já um pouco gelado, tá? Para colocar na torta. Dei aquela refogada, né? Fritou o alho juntamente com a cebola já. Aqui, pessoal, eu estou usando 3 coxas com sobrecoxa, tá? Eu prefiro, mas pode ser o peito também, tá bom? Então vamos colocar aqui. Vamos dar uma refogada.
Vou acrescentar os 2 cubos de carne. Agora eu vou colocar os demais ingredientes: colorau, pimenta do reino, pimenta calabresa e uma pitada de orégano. Vou mexer novamente. Vou acrescentar agora uma lata de milho, tá? Vou colocar agora também aqui, família, aquela água que eu pedi para vocês reservar, duas xícaras. Uma xícara dela eu vou colocar diretamente no frango. E vou mexer para dar o cozimento. Assim que tiver no ponto ideal, eu volto com vocês. Então, família, ó, esse aqui é o ponto, tá? Chegou nesse ponto aqui, nós vamos acrescentar aquele outra xícara do caldo da carne. Só que para isso eu vou colocar 2 colheres de farinha de trigo, tá? Vou dissolver ela aqui, tá? Dissolver bem aqui. Duas colheres de farinha de trigo. Eu vou dissolver bem para tirar todas essas bolinhas, tá? Feito isso, eu vou acrescentar essa outra xícara de água na massa, aqui no meu recheio, tá? E vou esperar dar um cozimento. Agora aqui eu vou acrescentar salsinha, tá? Cebolinha, salsinha e coentro. Coloca um pouquinho de salsinha, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de coentro. Mas isso aqui vai muito do gosto de cada um, tá? Dou aquela mistura de novo, né? Para misturar todos os ingredientes. E deixo dar uma cozida, por causa da farinha que foi acrescentada.
você vai cozinhar até ela descolar do fundo da panela, tá? Descolou do fundo da panela, pode desligar que já vai estar no ponto ideal. Aqui o meu já chegou no cozimento, tá? Já está descolando do fundo da panela, então já é o ponto ideal para me desligar a panela. E por último, eu vou acrescentar as minhas 200 gramas de requeijão. Para ficar bem cremoso. E vou deixar aqui esfriando, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a massa do nosso empadão. Bora lá? Bom, então vamos lá. Para fazer a nossa massa, nós vamos utilizar as 250, meio quilo de farinha, desculpa, 250 gramas de banha vegetal, um ovo e uma gema, meia xícara de água e uma pitada de sal. E mão na massa. Não pode ter nojo, tem que ter mão na massa. Assim que chegar no ponto, eu volto com vocês. Então, pessoal, o ponto da massa é esse aqui, ó. Começou a soltar do fundo da panela, tá? Esse é o ponto ideal pra gente tirar a massa daqui. Só que é o seguinte, agora eu vou tirar essa massa daqui e vou colocar num saquinho, tá? Vai deixar descansar por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Tá? Esse é o ponto ideal da massa. Ela solta todinha do fundo da panela. Vou colocar no saquinho aqui agora, tá? Coloco no saquinho e reservo essa massa para descansar de 30 a 40 minutos. Bom, depois que a massa descansou de 30 a 40 minutos, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora esticar ela. Vamos abrir, tá? Vou dar uma polvilhada aqui na mesa, tá? Só para a gente poder abrir essa massa, tá? Vou cortar essa massa em duas, tá? Corto ela em duas partes, reservo uma parte dela e vamos começar a abrir nossa massa. Vamos abrir ela até o diâmetro da nossa assadeira. Aqui eu estou usando uma assadeira, ela é uma assadeira de fundo falso, tá? Ela tem diâmetro de 30 por 8 de fundura. Bom, então, abrimos aqui o fundo da nossa torta, né? Para fazer a base dela. Então, aí fazemos isso, vamos pegar um garfo, né? Vamos dar uma furadinha no fundo dela assim, tá? Para soltar um pouquinho de ar que ficou embaixo. E vamos pegar o nosso recheio, tá? Nosso recheio já deu uma esfriada. Vamos acrescentar esse recheio todinho na torta. Enquanto isso, o nosso forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Vamos fazer? Vamos espalhar agora aqui por toda a nossa torta. Espalhamos isso, vamos vir com a parte de cima agora. Bom, colocamos o recheio, né? Vamos pegar a nossa outra massa que abrimos, né? Vamos colocar por cima. Bom,
Feito isso, já coloquei a massa em cima, né? Como sobrou um pouquinho de massa, aí eu lembrei da minha mãe, ela fez umas florzinhas aqui por cima. Agora com uma gema, eu vou pincelar essa torta, para dar uma corzinha nela, né? Vou pincelar e vou levar ao forno por aproximadamente uns 40 minutos. Mas isso varia muito do forno para forno. Tá? Você vai acompanhando aí conforme o seu forno. Tá? Pincelei aqui, né? Pincelei tudo, passei ovo. Vou levar ao forno agora. O meu forno já está pré-aquecido. Por 40 minutos, o resultado é esse aqui, tá? Eu vou desenformar agora e vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui, desenformar ele. E aqui tá prontinho para vocês. Vou cortar um pedaço para vocês verem como é que ficou. Esse aqui é o resultado. Mostra aqui, ó. Mostra aqui como ficou. Deixa eu virar para vocês, tá? Ó, esse é o resultado da nossa torta. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o joinha, tá? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e compartilha com seus amigos. Até a próxima!